São 7 da manhã e eu tô aqui para gravar um vídeo porque eu tava meditando hoje e eu tive o complemento de uma meditação de outro dia que explica duas coisas que eu não tinha resposta, pelo menos desconhecia, sobre o universo, sobre coisas sobre astronomia, mas não só isso, né? Sobre a forma como a gente vê o mundo, o tempo e o espaço. E eu vou gravar isso porque eu tenho até medo de esquecer, né? Então vamos lá. Eu sempre leio, antes das minhas meditações eu leio algumas obras clássicas da Blavatsky, o Bhagavad Gita, né? E o Bhagavad Gita, ele tem vários momentos que Krishna fala para Arjuna que que todo aquele que fixa a sua atenção, né, ou medita sobre o absoluto, o eterno e o infinito, junta sua consciência à consciência que criou tudo, e dessa forma se torna imortal, imutável, atemporal, todos os atributos, né, dessa inteligência primordial. E aí eu me perguntei assim, tá, mas como que eu posso meditar no absoluto, no eterno e no infinito, se a mente humana ela não consegue perceber essas coisas, né? E explicar de fato essas coisas. E aí foi duas partes. Em uma meditação me veio uma resposta e na outra veio outra. Tá? A segunda é mais impactante, porque demonstra que o tempo é uma ilusão. Mas tem que começar pela primeira. Nesse momento de meditação, onde eu tirei a minha consciência do meu pequeno eu e fui expandindo ela cada vez mais no espaço infinito, me veio um insight de que a ciência diz que o nosso universo está em expansão desde o Big Bang, né? Porém, nós sabemos que o nosso Sol ele está na órbita de outro Sol e carregando todos os planetas junto com ele. E esse outro Sol, ele está na órbita de um Sol ainda maior, carregando todas as galáxias que esse outro Sol maior tem e todos os outros Sols que ele tem ao redor dele, assim por diante. Esse outro aqui também está no maior ainda, né, numa órbita maior ainda e assim por diante, certo? Então, a gente sabe que ocorrem explosões de sóis e de corpos estelares e pelo que a gente entende, essas explosões fazem com que haja uma expansão, né, a partir dessa explosão. Então, talvez a expansão do nosso universo é apenas que a gente teve uma explosão, uma expansão e está expandindo, mas essa nossa explosão que está expandindo, ela está expandindo ao redor de um outro Sol. Então, a gente tem a ilusão de que ela está expandindo, mas ela está sendo carregada por uma outra órbita, por uma outra gravidade. E pode ser que no final de todos esses sóis, de fato, se ainda não está, mas pode ser que essa gravidade esteja puxando, e mesmo os mais longínquos estejam em algum momento, como diz a respiração de Brahma, né, que é a expansão da manifestação, e depois a contração até o Pralaya, e mais um período de não ser, né? Então pode ser que essa expansão seja só pela nossa limitação de visão. Na verdade, a gente não está expandindo, a nossa pequena explosão de expansão está ao redor de um outro Sol muito maior, que está ao redor de um outro Sol muito maior, assim por diante. O que poderia, então, significar que o nosso universo não está em expansão, apenas a nossa pequena limitada parte do universo que está numa expansão temporária, mas sendo carregado por uma gravidade maior. E aí, eu tive em uma outra meditação, um outro insight em relação ao tempo. Nós sabemos que o tempo é relativo, né? Einstein explicou pela sua equação E igual a mc ao quadrado, né? Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que o tempo não é absoluto. Conforme um corpo está mais próximo de um centro de maior gravidade,
o seu tempo passa mais devagar do que aquele que está mais longe desse centro. Ou seja, quanto mais perto de uma singularidade, de um centro de grande gravidade, o tempo ele passa mais devagar. Inclusive, cogita-se que dentro de um buraco negro, que pode ser que seja inclusive uma estrela que explodiu e ficou apenas a gravidade sem massa, né? Ainda fazendo força sobre si mesma, pode ser que dentro desse buraco negro a gravidade seja tão grande que o tempo quase pare. E aí nessa meditação, expandindo, né, ao longo do espaço, e percebendo alguns pontos Laia, alguns pontos de grande gravidade, me vem esse insight. Que talvez lá no último, ou seja, o primeiro centro de expansão, da onde tudo partiu, né? Digamos assim, o centro do primeiro Big Bang, podemos dizer assim, né? Ou se quiser pensar de outra forma, a inteligência primordial da qual tudo emanou, né? Pode ser que ali, desde aquele início não havia tempo, e a partir dessa emanação, o centro de maior gravidade do universo seja justamente nesse ponto da primeira emanação, dessa primeira inteligência da qual tudo emanou, que não existia tempo. E a partir do momento que se expande no espaço, que a gravidade faz a sua influência, né, sobre esses corpos, o centro de maior gravidade chega a ter o tempo cada vez menor, até que o tempo para, e o tempo não existe. E aí está a eternidade, né, porque o tempo inexiste. E quanto mais para longe desse centro da primeira manifestação, mais rápido o tempo passa e se torna uma ilusão persistente, mas uma ilusão. A gente pensa que o tempo é uma constante, mas na verdade ele é uma lei do universo que começa a acontecer a partir da primeira emanação do não-tempo, do centro de não-tempo para o de gravidade quase infinita, e aí gravidades cada vez menores e tempos cada vez mais acelerados, né? Então, esses foram os dois insights que eu tive em uma meditação, seguindo essas indicações, né, do Bhagavad Gita, e também da Blavatsky, que fala em diversas das suas obras sobre meditar sobre o espaço infinito e o tempo eterno, né? Inclusive no último diagrama de meditação que a gente teve acesso, conforme vão sendo traduzidas, né, esses artigos e diálogos da Blavatsky, na época da Sociedade Teosófica ainda, e nesse diagrama de meditação dizia a mesma coisa, né, que se medite sobre o espaço infinito e o tempo eterno. E essa meditação me trouxe esses dois insights que, se bem pode não ser de grande utilidade para algumas pessoas, para mim é de muita utilidade, porque esse insight veio justamente uma pergunta que eu fiz quando eu li no Bhagavad Gita, e eu perguntei, mas como meditar no absoluto, no infinito e no eterno, se a nossa mente humana não pode conceber essas coisas? Mas pode, né? Pode. Pelo menos tá aí o fio. Agora tem que ir puxando o fio, né? Fio de Ariadne. Bom dia! Então, fica aí compartilhado esse insight. E também registrado, porque eu não quero esquecer isso, né? E o mal da humanidade é o esquecimento, né? Nós nos esquecemos dessas verdades eternas, dessas grandes concepções das leis que regem o universo, e nos prendemos a coisas pequenas, né? A coisas do nosso social, a luta pela vida, fofocas, né? Você tá entendendo, né? E a gente esquece de buscar o que a gente tem condições de buscar, que é a nossa origem divina, né? A origem da qual tudo emanou e da qual fazemos parte. E segundo os Vedas e todas essas obras
indianas muito antigas e que foram quase que se perdendo, né, ao longo do tempo, já falavam sobre isso, já tinham essas indagações e tinham esses conceitos, né? Provavelmente está nos Vedas, tá? Isso aí que eu tô falando aí para vocês. Mas para mim veio através de um insight, de uma intuição. Então, obrigado aí por ter compartilhado esse momento, né? E aproveito para deixar o convite, né? Se você gosta desse tipo de papo, esse tipo de assunto, tem as aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. E ali a gente se debruça sobre esses temas e vários outros, né? Sobre o autoconhecimento do ser humano, as leis inexploradas da natureza, os poderes latentes do homem, fraternidade, nossa origem, né? Quem somos nós, e por aí vai. Então, até a próxima.